Senhor Jesus, Deus abençoe a todos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui é o pastor Deiró de Andrade, pastor da ADSM, Assembleia de Deus aqui em São Mateus. Desejando para você que a bênção do Senhor jamais se aparte da sua vida em tempo algum. Tenho aqui a palavra de Deus, na qual leio o livro de Romanos, capítulo 8, verso número 28, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas que acontecem em nossa vida têm um potencial enorme de afetar o nosso humor e, por vezes, até a nossa experiência da fé. Temos um exemplo clássico na Bíblia, o nosso irmão Jó sofreu bastante e o seu sofrimento deu a ele oportunidade de conhecer quem eram os seus amigos, deu a ele a oportunidade de conhecer quem era a sua esposa e deu a ele a oportunidade de conhecer quem era o seu Deus. Nos três, em cada um deles, ele pôde conhecer um pouco mais daquilo que ele imaginava conhecer. Terminada aquela experiência, ele saiu de lá fortalecido, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, ainda que em princípio não entendamos. Cada um desses três, amigos, esposa e Deus, teve um papel determinante na vida e na história dele. Mas ele aprendeu alguma coisa importante. Primeiro, deve continuar sendo amigo dos seus amigos. Deve continuar sendo esposo leal à sua mulher. Mas, sobretudo, deve confiar apenas e tão somente em Deus. Porque é de Deus que vem a nossa completa segurança. Com essas palavras eu te encorajo a olhar para Jesus, olhar para Deus e ter a sua vida fundamentada e fortalecida nele, porque qualquer coisa deste mundo tem o potencial de afetar o seu humor e a sua fé. Contudo, Deus nunca, jamais mudará. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te guarde, Deus te guie sempre. Toda segunda, às 16h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deiró de Andrade. Bom dia! Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Biblicamente. 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora! No ar. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste pelo YouTube, você que nos acompanha pela 105,7 Rádio Musical FM. Eu sou Rodolfo Maris, substituindo aqui o meu caro amigo, o pastor César Cavalcante. Que privilégio, é tê-los aqui nesse programa, biblicamente.
comigo hoje. Olha só, em um tema mais do que especial, porque nós vamos falar de suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo. Olha só, um mês que é lembrado, não comemorado, mas um mês que é lembrado, o combate ao suicídio. E para acompanhar aqui, para me acompanhar nesse programa tão especial, eu conto com 2 pastores que também são psicólogos. Pastora Cris Silva é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva, comportamental, autora e coautora. Olha, que currículo, hein, pastora? Que currículo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom dia aos nossos ouvintes. Que privilégio conhecer o Rodolfo, estar aqui com o meu parceiro profissionalmente, né, falando, o pastor Jimmy. E eu tenho certeza que essa manhã será muito edificante e com muito esclarecimento com relação a esse tema extremamente importante. Em nome de Jesus, vamos com tudo. E para me acompanhar, ela já fez aqui a premissa, já apresentando o pastor Jimmy Magalhães, que também é pastor psicólogo clínico e pós-graduado em saúde mental e em sexologia multidisciplinar. É palestrante e articulador da rede internacional de televisão da HIT TV. Também sócio e proprietário do núcleo Reviver Psicologia e Saúde. Olha, quase faltou fôlego aqui. Um currículo extenso, hein? Graça e paz, Rodolfo. Graça e paz, Cris. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Aí já acompanho o seu trabalho, conhecer a pastora Cris também. E parabenizar, né, a produção da Musical por propor um tema de extrema importância. Hoje o assunto aqui é sério, é necessário ser falado e que bom que tem esse canal que acessa as pessoas. O meu desejo é que hoje pessoas sejam edificadas, sejam tomadas pelas informações e procurem ajuda, né? Você não está só, nós vamos começar falando isso. Exatamente. Hoje. Você falou da produção aqui da Musical FM e toda vez que eu recebo convite para estar aqui, eu recebo com muita alegria, porque eles são sérios no que eles fazem, são pessoas competentes. Aqui tem uns profissionais que colocam esses debates para a gente aqui. Que privilégio, não é verdade? Nós estarmos juntos aqui falando para os nossos ouvintes e telespectadores no YouTube agora, para o Brasil e para o mundo, sobre um tema tão importante que é o suicídio. Vamos ler alguns dados aqui sobre esse assunto, tá? O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, comemorado anualmente no dia 10 de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção de Suicídio e é endossado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. O evento representa um compromisso global de focar a atenção na prevenção do suicídio e aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo. Olha só a importância desse assunto aqui para todo mundo, tá? A Organização Mundial da Saúde estima que, por ano, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. Segundo a OMS, o número pode chegar a 1 milhão se for considerados os casos não registrados. No Brasil, são aproximadamente 14 mil suicídios todos os anos, uma média de 38 pessoas por dia. Olha só o quão importante nós estamos aqui falando sobre isso, tá? Com certeza você que está nos escutando, ou você que está nos assistindo, conhece alguém ou sabe de uma história aí bem próxima a você que tirou a própria vida, um familiar, um amigo, um parente, enfim. Especialistas apontam que a maioria dos casos está relacionada a transtornos mentais, como depressão, e alertam que esses problemas têm se manifestado cada vez mais cedo. Esse aqui é um ponto muito importante, eu vou até grifar esse ponto aqui para a gente começar, porque cada vez mais cedo, é isso que me chama a atenção e vai ser talvez as primeiras perguntas para vocês dois aqui, tá bom? As pessoas indicam ainda que 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos. No caso dos adolescentes, metade tem início antes dos 14 anos. Olha só. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil mais de 112 mil mortes por suicídio. Houve um aumento de 43% nos casos registrados, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, realizadores da campanha no Brasil. Vou ser daqui primeiras damas, tá bom, pastor? Por gentileza. Por favor. Ai, me senti privilegiada pastor. com isso. Por favor. Gentileza. Pastora Cris, de fato, há um número significativo de pessoas jovens, né?
tirando a própria vida. Qual que é o primeiro estado de alerta para quem está nos escutando e para quem está nos assistindo? Como é que você identifica um adolescente com impulso de suicida ou com um problema que já pode surgir ali para tirar a própria vida? No caso, a depressão. Boa pergunta, porque às vezes os pais acabam levando os filhos para um atendimento clínico, mas no estágio muito avançado. Então vamos falar de uma prevenção. E eu sempre aconselho a observação, mudança comportamental. Nunca levar para o âmbito da frescura, que geralmente quando falamos de transtornos emocionais, geralmente as pessoas rotulam muito como frescura, falta de fé, precisa de trabalho, enfim. E não, doenças mentais são enfermidades, né, que tem acometido aí a nossa população. Já falamos de uma pandemia silenciosa, né? O aumento da depressão, nós batemos aí na casa, segundo a Organização Mundial de Saúde, para 18 milhões de pessoas que enfrentam a depressão. Então, para os pais, né, para as pessoas que estão à volta, é muito importante perceber os pequenos sinais. Por exemplo, mudanças comportamentais. Aquele jovem adolescente está chorando demais, está voltando a ficar no quarto, perdendo o prazer, né, de passear. Então é aquele jovem que antes gostava de jogar um futebol, ir para um cinema, ir passear num shopping, e de repente ele está falando não o tempo todo, de repente ele está com uma fala negativa, dizendo não tenho mais vontade de viver, por que viver? Entrando com falas que levam a essa crise existencial, por que eu sou assim? Por que a vida é assim? Então ficar alerta a esses sinais. Outro alerta que é importante é aquele jovem, num dia de calor, vai com uma blusa de frio na escola. Por que ele está escondendo os braços? E eu tô falando isso que parece uma coisa muito simples. Ah, Cris, o meu jovem vai porque é o estilo, é o jeito de se vestir da rapaziada. Não. Às vezes está escondendo cortes nos braços. E os cortes ou a automutilação, ele diz muitas coisas. E é importante dizer isso porque às vezes recebemos na clínica e a primeira coisa é: eu sempre achei que meu filho estivesse ali com frescura, ou com ciúmes do irmão mais novo, ou com uma fase, apenas uma fase. Que fosse uma fase transitória da infância para a adolescência, né? Exatamente. Pastor Jimmy, faz todo sentido isso, né? Fazer esse alerta para os pais, assim. O videogame também pode ser um gatilho para uma depressão. Olha, os games, exatamente. Têm, né? Porque eu conheço famílias, eu vou colocar no plural porque são várias, que o adolescente está ali com seus 11, 12 anos de idade e passa o maior tempo ali no videogame, nem levantar para comer. Lógico que tem uma parte de educação, mas a gente está falando aqui de gatilhos para uma depressão, tá? Pode ser encarado também dessa forma? Olha, os games têm já estudos, né, que trazem ele como motivador de comportamentos de risco. Porque aquele mundo virtual, aí você acaba perdendo os contatos sociais. E o ser humano ele precisa do outro para existir. Então, esse adolescente, esse jovem, né, o tema hoje, como que a igreja também pode visualizar? Como que o líder dos adolescentes, como que o amigo da igreja pode visualizar? E a doutora Cris foi muito feliz em trazer essa questão da automutilação, né? O adolescente ele tem um comportamento de risco, né? Ele vai colocar aquele comportamento. E quando isso é muito notório, é muito agitado, é um sinal para ver. Mas, por exemplo, os pais, Rodolfo, infelizmente nem sempre notam. Os pais já estão acostumados com uma rotina e não conseguem observar os próprios filhos dentro de casa. E nós estamos falando aqui de um início, né, de uma faixa etária que é bem sugestiva ao suicídio, mas nós estamos aqui com idosos que cometem suicídio. Sim. Nós temos aqui líderes religiosos que cometem suicídio. Né? Então não é algo específico só do público, é um público de maior probabilidade, tem crescido muito. Você deu uns dados aí e esses dados são muito versáteis. Hoje, depois da pandemia, foi atualizado esses dados. Hoje nós estamos com a média de 45 mortes no Brasil, 44 a 45 por dia. A cada 40 minutos. A 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Olha só que interessante. Você que está nos escutando, você pode participar conosco aqui, tá? Pelo nosso WhatsApp da Rádio Musical FM, que é o 11 98484 9988. Mande a sua opinião, mande aí o seu... Eu quero muito te escutar, quero muito um breve, né? Não vai mandar aí um podcast de 10 minutos, pelo amor de Deus. Mas conta um breve relato, fala o que você está achando desse assunto, tá bom? Eu quero te escutar também.
Pegando carona, pastor, aqui, eu vou deixar aberto para vocês agora uma outra questão, me baseando no que o senhor acabou de falar, pastor. Os idosos, quando tiram a própria vida, ou quando o suicídio vem de uma pessoa mais idosa, nós entendemos de alguma forma, ou essa pessoa está passando por uma crise financeira, ou é uma desilusão amorosa, ou de fato ele é o retrato do fracasso social. Perdeu tudo na vida, não quer viver em condição de rua, vai lá e tira a própria vida. Nesse caso, há uma desculpa que talvez nós, como seres humanos, a gente consegue compreender. Que ele chegou no estágio do fracasso social. Mas quando é jovem, adolescente, que tem uma vida inteira pela frente, os dados falam aqui que até 24 anos de idade. Uma pessoa que tem a vida inteira pela frente não passa por esses tipos de problema. Está muito mais ligada a gatilhos emocionais, problema com pai e mãe. O índice de suicídio ele é muito maior quando os pais são separados. Também. Faz sentido para a senhora? Eu estou falando alguma besteira? Não, tá certinho. Pastora. Tá certinho, Rodolfo. Essas informações é extremamente importante. Hoje nós estamos no Brasil, acho que se não me falha a memória, o terceiro país com maior número de adolescentes mortos por conta do suicídio. O Brasil tá aí disparado. Na América Latina parece que é o terceiro país com mais número de suicídio. Nós só perdemos para o Japão em número de 12 a 24 anos, para o Japão e para os Estados Unidos. Nós somos o terceiro. Agora, se baseando no contexto geral de suicídio, a gente fica em segundo, só perdemos para o Japão. E isso é importante falar e frisar para os nossos telespectadores, porque é um assunto extremamente delicado que precisamos estar com esse olhar mais sensível para o próximo. Mas falando com relação aos nossos adolescentes, e aí nós vamos pensar em vários motivos. Sim, uma disfunção familiar, né? Quando falamos de disfunção familiar, é quando o adolescente não consegue lidar com as dificuldades familiares. Por exemplo, a separação dos pais, a negligência, o abuso ou um transtorno psicológico, né, que é ou está dentro do universo da patologia, e também dos impulsos. Já é comprovado, segundo os neurocientistas, que o adolescente que ainda não tem a pré-frontal formada, ele age muito com os impulsos, né? É aquela questão do eu faço sem pensar, né? Porque nós sabemos que a pré-frontal e até 25 anos, isso, até mais. Nas palestras, em brincadeiras, eu falo, olha, o cérebro para ficar maduro é até os 25 anos, mas para as mulheres. Para os homens até 35, 40 anos. Brincadeira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo, o médico Dr. Bras Gondim, que me ensinou isso. Grande amigo, um dos meus melhores amigos. A senhora falou aqui, me lembrei dele agora. Maravilha. Excelente psiquiatra. Tive a oportunidade de estar no programa com ele, incrível, né? Um abraço nosso! E por conta também dessa imaturidade do cérebro, ainda não está formado. Então, e por que isso é interessante os pais hoje prestar atenção nessa informação? Porque quando o jovem fala, por exemplo, eu quero morrer, ali ele está com uma dor, ele está entendendo. E às vezes, aquele que já tem a pré-frontal formada, sim, que já passa pelo filtro, pelo planejamento, enfim, ele vai falar assim, quer morrer? Eu não tinha o que você tem hoje, e não dá tanta importância. Mas ele consegue verbalizar. Isso, melhor do que ele ficar quieto. Exatamente, exatamente. Então, os impulsos também é um fator muito importante. A negligência, abusos, transtornos psiquiátricos que estão em volta aí dos nossos jovens e todo esses bombardeio de informação, competitividade, enfim, né? Muito interessante. Ótimo, tá colocando um panorama aqui pra gente que vai me surgindo cada vez mais perguntas. Mas, pastor, nessa fase, tá? Como é que a gente coloca? Porque nós temos aqui toda a caixa da ciência explicando, tá? Todos esses gatilhos que a pastora disse aqui agora. Ela citou um impulso mais vezes do que qualquer outra coisa. Então tem um impulso mesmo do adolescente, né, de tentar se entender, se compreender como pessoa, né, de tentar entender o cenário que está movendo ele. É a família disfuncional, é morando numa periferia, ou seja, ou é morando num lugar onde se tem muito poder aquisitivo, mas não se entendendo. Mas onde entra a espiritualidade? Qual a importância da espiritualidade nisso tudo? Nossa, que show. Bom, né? E aqui nós temos dois profissionais. E quando ela se apresentou o currículo dela, do TCC, e aí você vai ter um outro que é da psicanálise. Então a gente vai ter dois olhares diferenciados. Eu tô aqui como ouvinte, eu tô me beneficiando de vai tudo ter isso. Muito dentro da própria ciência, dentro da psicologia, nós vamos ter dois olhares. Uma palavra interessante para a gente trazer aqui é a intolerância à frustração. Todas as doenças mentais, elas vão partir
dali. Por que um adolescente ou um adulto ou um idoso que dá o resto da vida frustrado, como que eu não lido com isso? Como eu aprendo a lidar com as perdas? Como que eu vou aprender a lidar com as perdas? E como que a espiritualidade, como que minha fé vai entrar nisso? Né? E a fé, ela vem com isso justamente para preencher isso. Eu gosto muito de frases simples, versículos simples, mas que têm uma profundidade muito grande. No mundo tereis aflições. Aí vamos remeter, o que era aflições há 3.000 anos atrás? Certo. Aflição hoje é você ficar sem internet 2 horas. Aflição hoje... E põe aflição nisso. Né? Agora, aflição hoje, o trânsito, o metrô, ou alguma questão. Agora, o que era aflição há 3.000 anos? Então a gente vai entender que o ser humano ele nasce com angústia dentro dele. Como imputir no DNA já. E sabe, tá o sofrimento é inerente à condição humana, não tem como não sofrer. O Jesus Cristo ele vem apresentar um alívio para o sofrimento, mas ele fala, eu sofri, eu venci o mundo. Olha que interessante. Então, se eu sou um cristão, eu estou passando por uma situação dessa, e é muito conflitante a gente trazer um tema aqui, porque muitos cristãos, eles imaginam que isso é algo demoníaco, que é uma possessão, ou que eles estão sofrendo porque pecaram e necessariamente precisam sofrer. Eles precisam passar por aquilo. Autopunição. Sabe, uma autopunição. É isso mesmo. E entender todo esse processo. E aí na fala dela que o pai, por exemplo, fala assim, para com isso, você não quer, a gente entra nos mitos, que existem vários mitos em relação ao suicídio. Quem fala não faz. Né? É verdade. Olha, quem fala não faz, não pode falar sobre o assunto, quem quer não fala, é só para chamar atenção. Né? Exatamente. E aí eu costumo dizer... Tô pagando para ver. Se quiser já tinha feito. Às vezes em termos de relacionamento amoroso, às vezes tudo isso está ligado ao quê? Numa liga... Intolerância à frustração. Eu sou mandado embora, eu não consigo lidar com isso. Eu vou procurar... O metrô, eu vou fazer isso. Eu termino um relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. Ah, meu Deus, acabou minha vida. Não, às vezes é um livramento que Deus está te dando lá na frente. Exatamente. A produção gostou do livramento. Quero falar sobre isso, quero falar sobre a intolerância, a frustração, e quero trazer também, já que o senhor trouxe isso como eu sou jiu-jiteiro aqui, né? A gente traz pro chão, a gente traz pro nosso mundo aqui. Do mundo gospel, do mundo evangélico, das pessoas cristãs que passam por essa autopunição e passam por depressão e muitos tiram até a própria vida. Como entender que um cristão conheceu Jesus, né, ou não conheceu? É essa a questão. E nós vamos falar sobre isso já, porque nós temos áudios dos ouvintes. Áudios dos ouvintes, eu quero escutá-los. Manda aí. Bom dia, Pai e Senhor Jesus. Aqui é a nossa irmã Cida, né? Vou falar assim. Estou aqui na Brigadeiro e eu passei por um processo de traição do meu esposo e eu tenho lutado para permanecer de pé. Perdoei a menina. A menina era uma das ovelhas, né? Uma bodinha, porque ovelha não anda com, sei lá, também. Não posso também julgar. Mas eu fico meio triste porque eu cuidei muito dela, ajudei de uma certa maneira, acabei de criar. Ajeitei o casamento dela, ela casou com um sobrinho meu. E aí ela teve esse vacilo com ele, com meu esposo, e tem sido muito difícil, já se passaram 3 anos. Eu tenho lutado para me erguer. Eu não tenho raiva de nenhum dos dois, graças a Deus por isso, não quero. Mas assim, eu acho que eu me fechei de algumas coisas. E pelo meu esposo também ser muito desligado, ele diz que me ama, mas não demonstra, não age. E isso tem me machucado muito. Eu tô a ponto de fazer besteira mesmo. Ontem eu tive um dia muito ruim, hoje eu estou melhor. Mas preciso com urgência passar num psicólogo. Não tenho condições de pagar, mas preciso achar um psicólogo. E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil para quem não tem dinheiro, é tudo mais difícil. Mas eu estou aí. E eu encontro força além assim, em Cristo e no meu trabalho. Eu me empurro em trabalho, porque para mim, abaixo de Deus é a única saída, é o que tem me ajudado, para mim não fazer besteira. Eu agradeço em nome de Jesus e peço a vocês as suas orações, e se vocês puderem me ajudar, amém. Olha só, amém, dona Cida, por esse seu testemunho tão corajoso, tá? Mas a senhora não está sozinha nisso. Eu vou deixar os 2 pastores aqui, vou me colocar no meu lugar de apresentador e vou deixar
Primeiro, pastor, eu vou começar com a senhora desse caso, porque já temos aí um gatilho para a depressão dela. Sim. Quando ela verbaliza pra gente aqui que ela já não tá aguentando mais, que ela já tá pensando em fazer besteira. Opa, já foi ali picada pelo bichinho da depressão. E se ela alimentar isso, pode ser que aconteça algo pior, né? Exatamente. Qual que é o conselho que a senhora tem para o nosso ouvinte? Ela verbalizou, né? Hoje vai buscar uma ajuda terapêutica. Hoje precisa cuidar dessa saúde emocional, ressignificar essa situação, a traição. Ela passou por esse processo de luto, não conseguiu ainda, né? Se ver digerir, né? Exatamente dentro dessa situação, então ela precisa de um acompanhamento psicológico, talvez aí buscar algumas ONGs, algumas instituições, talvez as escolas, né, que tem psicologia, universidade, né? Aí tem os atendimentos ali, ou se não, ir mesmo para o posto de saúde, mas ela precisa tratar, é uma situação emergencial. Hoje ela está encontrando a fuga no serviço, mas isso não é bom, porque na verdade ela vai reprimir esse sentimento, esse pensamento, e aí ela pode ser que lá para frente isso estoure de uma outra maneira, porque ela tá, a válvula de escape, a fuga dela tá sendo serviço, daqui a pouco ela fala, não, vou ficar só aqui e não vai se cuidar. Irmã Cida, busque para já um atendimento psicológico, vai cuidar da sua saúde. Perfeito. Pastor? Vamos lá falar para Cida. Irmã Cida, que relato seu, né? Que coragem ligar para uma rádio ao vivo e... Primeiro, parabenizar você pela sua atitude. Você já deu o primeiro passo para querer estudar. Outra coisa, né? Faz 3 anos e essa ferida ainda está aberta. A gente acha que o tempo resolve tudo. Não, o tempo não resolve. E também não faz esquecer. A gente não vai esquecer de algumas situações. Se você está com algum problema que esquece, aí é um problema neurológico, alguma outra questão. O que você precisa, Cida, é lembrar disso sem doer. Se está doendo ainda, que essa ferida está aberta, tem que ser tratada, né? O seu papel dentro disso é o papel do perdão, do reconciliamento. Você não tem culpa de nada disso, da forma que foi, que aconteceu. E se a gente decide perdoar, a gente não lembra mais. Já pensou se Deus fosse lembrar dos nossos pecados? Ele ia lembrar todo dia. Caramba, Jimmy, já mês passado você me pediu perdão disso. Então, quando a gente perdoa, Cida, a gente não é que esquece, mas olha para frente, sem olhar para trás. Procura uma ajuda, como a doutora falou, a pastora falou aqui, é necessário. Mas primeiro, você tem que recomeçar com você. Que bom que você está trabalhando. É difícil porque a gente volta para o passado. Se o próprio Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, é que ele não quer voltar lá para ficar vendo. Então a gente não vive de passado, Cida. Olha para frente, né? Olha o conselho de Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo prosseguindo para o alvo. Tem que esquecer, tem que prosseguir, tem que ter um lugar para chegar. A senhora vai ser muito abençoada, a senhora vai ser curada dessa dor, dessa depressão, vai cuidar. E como cristão e como profissional também estimo que a senhora restaure o seu casamento também dentro dessas questões que foi traga aqui. Todo espírito maligno que está rondando a mente da senhora agora caia por terra em nome de Jesus. Repreendido. Em nome de Jesus. Da morte. Dona Cida, depois a senhora vai no meu Instagram, no @Rodolfo Maris, @Rodolfo Maris com Z no final, me mande um direct. Eu creio que eu posso ajudá-la de alguma forma, tá bom? Mas eu vou pegar o caso dela e vou já começar a fazer outras perguntas para os senhores aqui. Por exemplo, tá? A dona Cida, ela é uma em milhares de pessoas que está dentro de um problema. Porque ela tá com o marido dela ainda, ela fala que perdoou, mas a gente vê nitidamente que não perdoou, né? Porque a ferida tá aberta, né? Ou se perdoou, quem sou para falar se perdoou ou não, mas existe uma ferida. Quando as pessoas passam por um problema assim, o mais fácil não é se afastar, ficar longe disso. Por exemplo, as más companhias corrompem os bons costumes, nós sabemos disso. E uma das primeiras que leva para depressão é você andar com pessoas que não fazem parte do seu mundo. Pessoas que bebem, que fumam, que vão para balada, te levam para um mundo que vai em algum momento te acarretar numa depressão. Como é que as pessoas saem de um relacionamento desse, perdoando, vendo o gatilho todos os dias? A dona Cida tá ali, ela passou por uma traição, ela perdoou, mas todos os dias ela vê aquilo que talvez está levando ela para uma depressão. Como é que ela sai disso? Ela muda de ministério? Acontece isso também, pastora? Sim, já acontece da questão dessa mudança. Eu não sei se eles são líderes ou pastores, cara, diz que acompanhou essa pessoa, né? Essa ovelhinha, que depois ela muda o nome da ovelhinha.
Exatamente. Né? Ela acompanha, não sei se eles são pastores, tem uma responsabilidade, mas eu acho que dentro do processo da restauração seria bom ela reavaliar se existe um desgaste, se ela ainda está na obra, se não está tendo tempo para nutrir esse relacionamento, porque eles estão juntos. Então, seria bom uma boa viagem, ou uma boa, eu digo, não num lugar bom, um lugar que eles possam se permitirem, né, conversarem bem, sair daquela ambientalização, ficar um tempo de descanso, talvez um período sabático, talvez, e uma terapia de casal, porque não é fácil. Porque o homem, neste momento, que ele foi o pivô para essa enfermidade no coração da Cida, ele vai precisar também passar por algumas mudanças comportamentais. É como ela disse, ele é quieto, ele é calado, então não sei o que ele está pensando. E talvez esses ajustes vai ser importante para o processo de cura. Ele vai ser parceiro neste momento de cura para ela, né? Verbalizar, trazer ela mais para pertinho, entender a necessidade que essa mulher tem neste momento depois da traição. Então ele também vai passar por uma dieta comportamental. Ah, Cris, mas eu sou assim e vou ficar assim. Não, então você era assim. Agora, dentro de um processo terapêutico, dentro de uma demanda, você vai se reajustar. E isso é possível. Que sensacional a resposta da senhora, porque eu jogo a bomba para ele agora. Pastor, sabe por quê? Porque talvez, eu tô aqui conjecturando em cima da sua resposta, pastora. Ela pode estar vivendo num casamento agora onde a direção espiritual para ela é não se separar, porque Deus é contra a separação, contra o divórcio. E talvez, como é que a gente consegue dar direção para um relacionamento desses, por exemplo, se ela entrar de fato numa depressão e o pensamento de suicídio fica mais forte? Teria um aconselhamento para, olha, você tem que sair desse relacionamento porque ele está de fato te fazendo mal? Se fosse caracterizado um relacionamento abusivo, a gente entendesse isso, até que o profissional pode até orientar isso, sim, né? Agora a gente precisa entender que talvez a Cida não esteja bem. Então isso tudo não foi digerido dentro dela. Sim. O esposo aceitou o perdão, de repente, a gente está conjecturando, não tem, é um caso hipotético, né? Então, primeiro, ela se trata, fica bem, para depois tomar as decisões, inclusive em relação ao casamento dela. Não tem como... eu sei que está tudo muito atrelado e você vê o desespero dela, que ela fala, só estou trabalhando, estou a ponto de fazer uma besteira. Sim. Por que quer fazer uma besteira? Porque qual que é... E aí a gente pode entrar já num tema que todo mundo pensa que o suicida, ele quer morrer. Não faz sentido. Dor, né? Ele quer deixar de sofrer. Sim. E existe para Cida e para milhares de pessoas que estão assistindo hoje, estão ouvindo esse programa, outras alternativas sem ser o suicídio. O que a gente propõe é uma nova alternativa. O que a fé propõe? Uma nova alternativa. Né? A fé propõe isso. A fé cristã propõe, olha, você não precisa morrer. Tem outra forma de lidar com o sofrimento. Dá para... E qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel dos líderes dentro desse sofrimento aqui? Ótimo. É ser o canal, né? Todos os pastores são terapeutas? Não são psicólogos, não. Mas eu sou o canal, a pessoa eu preciso identificar e propor para aquele adolescente, para aquela irmã, o pastor da Cida, por exemplo, deveria estar ciente disso e ele deveria se preocupar junto com a Cida. Não é só um problema dela. Né? Se nós somos irmãos, o seu problema é meu problema também. Exatamente. Alegar que você se alegra é fácil, o difícil é chorar com os que choram. Né? Então é fácil. A festa, se Cida estivesse fazendo festa na casa dela, estava cheia a casa. E é muito interessante você colocar uma observaçãozinha, claro, que a resposta foi pautada a partir do momento que eu escolho ficar nesse casamento. Que o meu esposo recebeu perdão, pediu perdão, caiu um arrependimento e eles estão disponíveis para essa proposta do vamos recomeçar. Mas e falar, né, de divórcio, a gente é uma responsabilidade muito grande, né? Ficar com esse esposo, sendo ele o gatilho. Então, é uma questão de pessoa, porque é muito subjetivo. Tem que analisar. De pessoa para pessoa. E tem que ser analisado caso a caso. Exatamente, né? Importante falar isso. Perfeito. Olha, eu sei que você aí tá adorando esse programa, eu também estou, mas eu preciso aqui beber um pouco d'água. Eu vou fazer um breve intervalo e voltamos já. Acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. E o recado vai exclusivamente para os irmãos e irmãs interessados na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores lançou uma nova turma, né? Esses dias atrás, eu não sei exatamente quantos dias faz, mas eu acho que faz mais de 2 semanas. E que nós estamos oferecendo a Escola de Pregadores por um preço bem interessante. São 50% de desconto e você ainda ganha um outro curso, que é o curso de formação em narrativa bíblica. Então você leva 2 cursos pelo preço da metade de um. A Escola de Pregadores é um projeto para quem busca alta performance na área da pregação, quem busca capacitação na pregação, e está sendo ofertado com uma oportunidade de 50% de desconto, 50% é bolsa de estudos. No final é o seguinte: metade do valor deixa com a gente e você paga a sua outra metade, parcelando em 3 vezes de 160 e poucos reais. Eu acho que é 165, tá? Então, se você pode investir 165 reais, isso é no cartão. Essa promoção vai terminar nessa sexta-feira. Então, se você, por algum motivo, chamou e acabou que, às vezes por falta de retorno nosso mesmo, né? Muita gente e passou batido, me perdoe. Mas, ou se você recebeu lá a proposta, o link, mas não concluiu a sua inscrição, uma boa ideia é que você feche essa inscrição hoje, tá? Porque termina na sexta-feira. E agora eu quero falar, é uma coisa meio espinhosa também isso. Quem acompanha a gente há anos sabe o problema que a gente tem com boletos bancários, né? As pessoas não querem fazer no cartão porque tomam o limite do cartão, ou porque por algum motivo não tem o cartão e tal. E aí volta e meia a gente abre no boleto bancário. Já faz muito tempo que a gente não faz isso. Eu acho que esse ano não teve. Tem que fazer essas contas aqui. Talvez, eu acho que não teve esse ano não, no boleto bancário. Mas eu tô recebendo de novo muitos pedidos, muitos mesmo, tá? Centenas, na verdade. Então eu vou abrir uma oportunidade. Presta bem atenção. Você que quer entrar na Escola de Pregadores e não entrou por conta do cartão. Nós vamos abrir uma oportunidade na quinta-feira, tá? Porque essa promoção da Escola de Pregadores vai terminar sexta. Então, na quinta-feira, eu vou abrir algumas vagas, a gente não sabe ainda. Por que quinta-feira? Porque a gente não tem definido, tá? Então, se você quer entrar na Escola de Pregadores no boleto bancário, eu vou abrir algumas vagas, não sei se 20, 30, não sei, tá? Nas exatas condições que eu estou fazendo no cartão, mas via boleto bancário. Se você quer uma dessas vagas para você, se você quer reservar uma dessas vagas para você sem nenhum compromisso, manda teu nome / boleto aqui no nosso WhatsApp agora. Só manda, não vamos responder agora, a gente vai entender, vamos juntar todas elas e amanhã a gente vai falar com você. Então, o nosso WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 99 007 6844. 011 aqui em São Paulo, 99 007 6844. 9907 6844. Coloca teu nome / boleto. Não precisa explicar nada. Nome / boleto. Tá certo? 9907 6844. 9907 6844. Coloca teu nome / boleto e aguarda. A gente vai montar essa estratégia. Vamos ver quantas vagas a gente vai conseguir abrir através do boleto bancário. E a gente vai voltar a falar com você. Só manda e aguarda aí. 9907 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. A Musical FM não pode perder.
Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Voltamos aqui diretamente de São Paulo, Rádio Musical FM 105,7. Você que nos acompanha também pelo YouTube, muito obrigado, hein? Eu conto com a participação de todos vocês pelo nosso WhatsApp 984849988. Mande a sua opinião, porque o tema aqui é o seguinte: suicídio, o papel preventivo da igreja. Se você acompanhou o primeiro bloco, você viu que ficou algumas coisas no ar aqui, né? Então vamos falar da igreja, literalmente, porque o pastor aqui ele colocou a intolerância à frustração, ok? E eu tinha colocado aqui antes dele falar isso aqui, sobre as pessoas que têm tudo e mesmo assim têm depressão. Como é que é isso? Essas pessoas que têm tudo, qual que é a intolerância deles à frustração? Frustração de não ter nada? Como é que a gente entende essas pessoas que têm muita grana mesmo e mesmo assim entra em depressão e acaba cometendo suicídio? Rodolfo, tem muitas pessoas nessa condição que moram em lindas casas. Eu lembro de uma paciente que ela dizia: Cris, eu posso hoje, agora, sair daqui da sessão e ir para Paris, jantar em Paris e voltar amanhã aqui pro Brasil, porque eu tenho condição. Só que a dor e o vazio que eu tenho é tão grande que eu daria tudo que eu tenho, as minhas empresas e tal, por uma paz na alma. Então, a depressão, ela é uma doença. E tem vários motivos que causam a doença. Filhos de pais depressivos, 3 vezes a chance de serem depressivos, o consumo de álcool e de outros tipos de drogas, um abuso na infância, um trauma muito grande na infância, a falta de resiliência, o inconsciente uterino, que aí o meu amigo parceiro fala muito mais por ser psicanalista também. O que é o inconsciente uterino? O inconsciente uterino já se fala de uma criança que, por exemplo, foi vítima de uma tentativa de aborto, ou, por exemplo, a rejeição. Né? E aí, como eu trabalho com a tríade de pensamento, sentimento e comportamento, que é a TCC, e a gente, quando vem e analisa o comportamento, por que você está pensando isso? De onde vem essa crença? E, às vezes, é do útero. A menina ou o menino já teve uma luta tão grande, tem pessoas que eu falo que a luta começa lá no ventre, porque o útero da mulher é para ser um berço, aquele lugar gostoso, aquele lugar onde a criança ia se desenvolver muito bem. E, de repente, aquela mulher, ela tá passando um nível de estresse muito grande, libera muita adrenalina, então aquele útero fica aquele músculo, né, tenso. Então aquele criança, aquele feto que está no desenvolvimento, que era para sentir um lugar agradável, gostoso, se sente apertado. E aquela mãe que quer tentar tirar, e ele luta pela vida. Então aquela criança já vem com um registro no inconsciente dizendo: eu não sou amado em lugar nenhum. Então ela tem aquela sensação, aquela pessoa que, por exemplo, desenvolve o transtorno da procrastinação, aquela pessoa que se torna uma vítima fácil para os narcisistas, sim, aquela que busca amor, que troca o amor por migalhas, aquela pessoa que fala: Cris, eu passo por todas as igrejas, por todas as comunidades, enfim, e não me sinto amada, não me sinto bem. Então aquela pessoa que vem com um vazio tão grande, eu não estou dizendo que todas as pessoas que foram vítimas de uma tentativa de aborto, mas algumas pessoas vêm com esse registro, tem tudo, depois fica bem sucedida, mas mesmo assim tem esse vazio. Olha só. E aí tem a questão bioquímica mesmo, os neurotransmissores, que é a minha última fala dos tipos, o porquê da depressão, que é uma reação, é uma disfunção das sinapses dos neurotransmissores. Então, é uma reação bioquímica. Então, Cris, por que pessoas ricas trata, né? ficam doentes? Porque os neurotransmissores não estão em concordância, né? Não estão tendo uma sintonia, e ela não libera noradrenalina, dopamina, serotonina. Aí precisa, sim, o uso dos antidepressivos. Por quê? É um problema na questão dos neurotransmissores. O corpo não está reagindo. Aí entra uma medicação, e aí é bom que aí quebra todo o preconceito contra as medicações, porque na igreja tem um tabu, né, meus queridos, que falam: vou tomar remédio? Não, eu sou crente. Tem isso também. Pastor, antes de eu passar a palavra para o senhor, nós temos uma participação de uma ouvinte, a Marina Barbosa. Deixa eu escutá-la. A paz, Senhor, irmãos da... Opa!
Ah, é pra ler a mensagem aqui. Quando é ouvinte é uma coisa, quando não é outra, é isso. Eu tô aprendendo, tá, gente? Desculpa, tá? A participação da Marina Barbosa, ela fala o seguinte, foi por MSN isso aqui, né? MSN, como eu tô velho. Mensagem, Divulgou em WhatsApp. Por WhatsApp, eu tô velho. dele. Desculpa, desculpa, meu pai. Olha só, Marina, vou me concentrar aqui, desculpa a brincadeira aqui, eu tô ficando velho mesmo, tá? Mas é bem sério o seu caso, porque você fala assim, chegando agora e estou passando por isso, o querer morrer, estar presente todos os dias em mim. Olha, Marina, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que todos os seus anjos, arcanjos e serafins tomam conta dos seus pensamentos, que você, de fato, saia vitoriosa dessa batalha espiritual que tenta ceifar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja ao seu redor, te fazendo presente e colocando pessoas do bem na sua vida. Marina Pastor, Barbosa, né? Marina Barbosa. É um Marina. sentimento de milhões nesse momento. É E ela, verdade. eu fico feliz, pastor, porque ela conseguiu falar. expressar. É isso. Marina, esse sentimento que está presente todo dia em você já indica que você está adoecida emocionalmente. Que você não nasceu assim, ninguém nasce querendo morrer. Né? Ao longo do tempo, diante de algumas situações que nós enfrentamos, por que essa sensação, por que vem esse sentimento de querer morrer? Porque você não está sabendo lidar, ou não está tendo ferramentas, ou internas ou externas, de lidar com o seu sofrimento. Então, uma das opções que vem para você é, bom, eu morro, acabou o sofrimento. Ninguém vai sentir minha falta. É muito egoísta. A gente costuma dizer que o suicida ele é egoísta, porque ele quer resolver o problema dele. Ele não sabe como, se você é casada, Mariana, não sei, se você tem pai ou mãe, como que as pessoas vão lidar com a situação com que você. Então você acredita, eu resolvi o meu problema. Se você é cristã, nós vamos ter um outro olhar, porque nós não acreditamos que a vida termina ali naquele momento da vida física que se termina. Então, assim, como você já deu esse grito de socorro, continua buscando esse socorro. Como foi falado aqui, existe inúmeras formas hoje. Olha, é caro a terapia, é caro, mas tem as universidades que tem clínica escola, tem as ONGs, tem o próprio serviço público. Não, mas demora, vai lá e conversa, passa no médico, né? Porque esse sofrimento seu, esse sentimento de acordar todo dia com essa sensação de querer morrer, de não querer existir, de querer dar fim nesse sofrimento, a gente está aqui te propondo uma nova solução, uma nova ferramenta. Né? Hoje, o mês de setembro está com essa ideia traz o Setembro Amarelo, que é, olha, você não está só. Tem o CVV, pode falar aqui, 188, que é uma ferramenta que quem está passando de imediato ali vai ter uma orientação, pode buscar. Tenha fé, tem pessoas que podem te ajudar. Primeiro, você precisa falar sobre essa dor. Essa dor, para você, tem um motivo. Se você chegasse aqui e fosse falar, você ia falar ou de uma separação, ou do desemprego, ou de uma desilusão amorosa, né, ou de um diagnóstico que você foi, olha. Sim. E quantas pessoas têm diagnósticos ruins, até passando aqui, pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, e enfrentam o tratamento e vencem. E na fé. Então, Marina, força para você. Olha aí o Setembro Amarelo, a campanha está aí para você. Se promover através disso, de buscar auxílio, mas falar da sua dor, trazer isso hoje, já como a SIDA, é um passo importantíssimo para você sair dessa situação. É isso. Pastor, eu vi que você fez algumas anotações aí dentro daquilo que a pastora estava falando. Eu vou deixar o senhor falar sobre... Nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre deu exemplo de uma paciente da senhora, pastora, que tinha tudo, condições de jantar em Paris, mas mesmo assim tinha esse vazio, e que a criança, né? O feto, ele sente isso, né? Ele sente as emoções pelo cordão umbilical da mãe. Né? Então, ali está conectado, está plugado, USB. No direito, o termo correto é nascituro. Isso mesmo. Olha aí, Isso nosso jurisprudente aqui, jurisconsulto, nobre jurisconsulto, data velha. E isso faz todo sentido. Eu fiquei pensativo nisso, pastora, porque eu vou dar um relato breve aqui sobre a minha depressão. Em 2011, eu tentei o suicídio, né? Eu já contei essa história aqui, já dei meu testemunho aqui no programa com o pastor César. E no meu tratamento, foram conversar com a minha mãe. E a minha mãe ficou grávida. Ela tinha um relacionamento com o rapaz, já tinha 1 ano. E ela ficou grávida, depois de 1 ano de relacionamento, ela ficou grávida. O que aconteceu? Ela descobriu que esse rapaz era casado já e tinha uma família. E chegou pra ele e falou assim: olha, Isabel, o nome da minha mãe, você
é mulher suficiente para segurar o rojão aí, meu. E eu não vou poder assumir essa criança. E minha mãe, nesse momento, estava ali no Largo do Belém, passando em cima do viaduto Guadalajara, que é o viaduto que cruza ali a Celso Garcia, a Radial Leste. Ela olhou para aquele viaduto e ela pensou em tirar a própria vida. Aí ela colocou a mão na barriga assim e falou, eu não posso fazer isso, que eu não tô sozinha. E na minha depressão, eu ia pros viadutos, cara. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Eu ia pros viadutos, eu queria me jogar, eu queria não sei o que. Então toda vez... Então esse já era um gatilho. A sua mãe passou pra você. Olha que loucura. Né? Como que... Diante de uma dor, de uma frustração, de uma situação que ela estava vivenciando. Vou colocar pros dois aqui, tá? Como que a ajuda psicológica trabalha? Como que a psicologia trabalha em ajudar essas pessoas nesse caso? Eu tive ajuda psiquiatra, tá? Fui procurar um psiquiatra. Muito importante. Fiquei 4 meses e depois passei pro psicólogo. Olha Estabilizou. Lá. Exatamente, sim, né? A medicação. Estabiliza. Exatamente. Por favor. Obrigada. Desculpa. Não, é um gentleman aqui. É verdade, cavaleiro. Os pais da senhora, pastora. Vocês são incríveis. Eu sou uma abordagem diferente, né? Eu sou da TCC e ele é da psicanálise. Então, do olhar da psicanálise, nós vamos trabalhar essas crenças. A crença ela pode ser funcional ou disfuncional. A crença, de uma maneira muito didática, eu costumo dizer que é aquela falsa verdade dentro de si. E dentro disso, deixa eu abrir um entre parênteses, até para Mariana, a nossa... Marina, né? Marina. E as nossas outros ouvintes, blindem ou duvidem do que vocês estão pensando. Porque nem sempre o que vocês estão pensando é real. Então, duvide dos seus pensamentos. A palavra certa é duvide dos seus pensamentos. Isso fecha entre parênteses. Que às vezes eu tô com vontade de morrer, mas morrer por conta do quê? Qual é a causa, né? É coerente o que eu estou sentindo com o que eu quero fazer? Então, eu vou trabalhar dentro da TCC, nós vamos trabalhar essas crenças. Porque essas crenças, essa falsa verdade dentro de mim está muito forte. Por que eu me sinto assim? De onde vem isso? Qual o embrião? A partir disso, nós vamos deixar o quê? Essa crença funcional. Através do quê? Do que você está pensando. Do que você está sentindo. Então, você está sentindo uma desesperança, né? E a partir disso, você vai gerar pensamentos e os pensamentos vão gerar comportamentos. Então, nós vamos por essa tríade, por esse caminho, de uma forma muito didática, muito resumida, dentro da TCC, alguém com o estado, a ideação suicida, nós vamos trabalhar dentro dessas crenças. E, a partir disso, construir aquilo que é funcional. Perfeito. Ressignificar e tudo mais. Pastor, toda vez que eu tenho que passar a palavra pro senhor, tem um áudio. Manda o áudio aí, de repente então, já o senhor segura, você vai falar depois. Vamos lá, eu quero escutar quem fala com a gente. Os ouvintes estão participando. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Fabiana e eu já passei por esse sentimento de querer morrer, de suicídio. Já tentei suicídio. Já vivi com depressão por maior parte da minha vida, uns 15 anos de depressão, tentativa de suicídio. Mas hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou liberta. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu gosto de mim mesma. Essa depressão veio decorrente da minha mãe, que tentou me abortar. Ela nunca me aceitou. Mas graças a Deus consegui superar esse problema. E hoje a minha vida está totalmente transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu posso falar que é sim possível superar esse desejo de suicídio. Eu sou prova viva disso. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida da Fabiana. Sensacional. Pastor, tudo que a gente está falando aqui, você vê que faz sentido para todo mundo. Faz né? muito sentido. O primeiro ela colocou gostar de mim e ela colocou a rejeição. A rejeição lá no útero, né? Lá no útero. Olha só, pastor. E quando ela traz isso, né? Primeiro eu quero pontuar aqui a questão de depressão. Não é só quem tem uma vida social mediana ou né? É pobre. Não, rico também tem depressão. Depressão, o pensamento suicida não vem só na ausência de dinheiro, embora ela seja uma das questões. Se bem que todo mundo queria ter essa depressão. Mas tem muitas pessoas que têm dinheiro e cometem um suicídio. E aí não é relacionado à questão social. Ela pega todas as áreas sociais. Nós vimos por exemplo, empresários tirar a própria vida. Então é aquela questão de lidar com a frustração. Sim. A Fabiana, né, que trouxe o relato dela, a ideação suicida,
Rodolfo, sinceramente, em algum momento todos nós vamos passar, nem que seja frações de segundos. Como todo mundo também já imaginou, numa situação muito melhor, sendo rico, com uma aeronave, um jatinho, né? Por quê? Agora, no momento de crise, a gente pensa assim, quem nunca olhou ali no metrô e pensou como seria estar ali? Isso não é, a gente atribui muito ao demônio, pensamentos do demônio, nem sempre é isso, às vezes é questão da nossa própria existência, evidente que é potencializada por forças malignas, né? Na leitura cristã. Então, a Fabiana, quando ela traz, possivelmente a mãe relata isso, alguém relatou, sua mãe não quis você, e tem pessoas, adultos, uma briga, né? Numa briga, que nunca quer se separar dessa história. Parece que isso é a carteira de identidade dela. Olha, eu fui, tá, mas hoje você? E hoje você? Sim. Se você é um sobrevivente, então não conseguiu. E aí, como cristão, nós vamos falar, os planos do inferno, você sobreviveu. Então, o que Deus tem para você é muito maior do que tentaram. Então você pode até cantar que eles tentaram me matar, mas eu prossegui, né? Então ela traz isso. Tem muita gente que a infância, Rodolfo, ela é muito essencial na nossa vida. Você fala um pouquinho da sua infância, da sua história. A doutora trouxe também isso da infância. Então, assim, traumas da infância, como que a gente resolve ele na vida adulta? Até quanto tempo nós vamos deixar que ele... Crescendo. Crescer dói. Crescer dói. Né? Por isso que a gente cresce dormindo. Ninguém... Filho, você cresceu demais. Acho, né? Poder dormir muito, hein? 10 centímetros pra mim aqui, né? Entendeu? Mas assim, a gente cresce. Então, na vida adulta, você pode ter tido uma infância muito traumática, abusos, você sobreviveu. Sim. E o que lidar com isso hoje? É olhar com todas essas questões. É isso, a gente tô me adaptando aqui aos recadinhos e tudo mais. Pastora, pode falar um pouquinho mais enquanto eu vou lendo isso aqui para eu me familiarizar aqui, porque chegou um disco aqui, uma ajuda, né? Então vamos lá. Peça ajuda ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, realizada apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo pelo telefone. Olha, presta bem atenção aqui no que eu tô falando, porque eu vou acompanhar a dona Cida, né, que falou da terapia, que precisa de terapia, e às vezes tem que trabalhar muito, às vezes a gente não sabe qual que é a condição social dessa pessoa de fato para estar buscando ajuda. Mas eu vou ler aqui pra gente, tá bom? Porque existe gratuitamente aí um jeito de te ajudar, tá? Que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail ou chat, 24 horas por dia, tá bom? Anota esse telefone aí, que é o 188. Vou repetir, o 188. Ou procure nossos especialistas nas redes sociais. Olha aí, qual que é o seu Instagram, pastora? O meu é o Oficial Cris Silva. E depois eu quero falar de um projeto Thalita Cume, que nós estamos na cidade de Campinas, se der tempo. Sim, nós temos alguns minutinhos, nós vamos falar. E o seu Instagram também, pastor? PSI Jimmy Magalhães. Jimmy, acho que vai ter só eu lá. Lembra do Jimmy Swagger? Não, mas só letra o Jimmy. O Jimmy é com dois M's. J-I, 2 M's, Y. Meu Deus, PSI Jimmy Magalhães. Essa coisa do pastor Magalhães. Graças a Deus, o senhor é um crente, é um pastor, que se não fosse do mundo, ia falar que é numerologia isso. E aí ia estar amarrado em nome de Jesus. Isso. Não, Jimmy Swagger, Jimmy Carter. Isso é bênção. É isso. Pastora, vamos aproveitar os minutos que nós temos aqui. Vou dividir, nós temos mais 4 minutos. Eu vou dividir 2 minutos para cada um aqui, depois eu finalizo, tá bom? Fala desse projeto que a senhora queria falar. Maravilha, acho que não vai ter tempo de voltar, então eu já quero agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, dizer para os ouvintes, ressignifique a sua dor, valorize, a autovalorização é extremamente importante, e tudo que você passou, entenda que tem um propósito, faça desse propósito um lindo testemunho para glorificar o nome do Senhor. Você é uma sobrevivente, você sobreviveu. O Thalita Cume, nós estamos começando uma ONG, hoje nós estamos falando de suicídio, e nós estamos fazendo um apelo para todas as pessoas que querem conhecer um projeto que vamos assistir pessoas
lideranças de comunidades ali através das terapias, de psiquiatras, de terapias individuais, em grupos. Vamos dar uma recolocação no mercado de trabalho, palestras, cursos de capacitação. Então nós estamos com essa ONG, estamos ali na cidade de Campinas, junto ao redor de uma periferia aqui muito, muito carente. Mas aí nós contamos com as orações dos nossos irmãos, com aquelas pessoas que hoje estão nos ouvindo, quer conhecer, ou quer patrocinar, ofertar, investir em uma obra séria. Me procura nas redes sociais para conhecer esse projeto, esse trabalho de mais pertinho, porque nós estamos precisando desse braço para poder apresentar. Cida poderia ser uma Thalita que estaria lá em atendimento com bons profissionais de forma gratuita. Perfeito. Fica na cidade de Campinas. Cidade de Campinas. Já tem apoio da Prefeitura de Campinas? Ainda não, estamos nem da subprefeitura. Aí é a prefeitura só, né? Estamos aí contando com os nossos irmãos, assim, e orar pelo que as portas, né? Eu quero ir em Campinas conhecer isso. Maravilha. Eu quero ir conhecer Maravilha, de perto isso aí. Maravilha. Pode levar lá no meu podcast também. Combinado. Olha que só, benção. que legal. Muito bom. Pastor, por favor. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês. Prazer conhecê-lo, né? Que Deus continue abençoando. Quero deixar um abraço aqui para meus amigos que estão aqui, os pastores, os irmãos, os pacientes meus que estão mandando aqui, estou acompanhando, bacana para cada um de vocês. E dizer, pensamento suicida, necessidade, vontade de tirar a sua vida, isso tem cura, você pode procurar ajuda, você não está sozinho, já foi dado aqui uma gama de opções, mas você que está aí no seu quietinho, pega o seu telefone ou procura ajuda, fala sobre o seu problema. Só de falar, às vezes, a pessoa que tem esse sentimento nunca falou para ninguém. Nunca chegou num líder, nunca chegou em ninguém e falou, olha, eu tenho essa vontade, eu tenho esses pensamentos. Então não guarda para você, compartilha, porque a gente dividir a nossa dor com o outro fica mais fácil. E aí eu quero deixar uma palavra para você. Claro. O nosso Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. Você não precisa morrer, que ele já morreu por mim e por você. Você já está morto, você não sabia disso. Então você já morreu, a sua vida tem um dono, foi pago com preço muito alto por você. Você pode ter tido uma história terrível, complicada, como todas as pessoas às vezes têm, mas você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. Deus tem um plano na sua vida. E eu quero deixar essa palavra de vida para você. Amém. Eu vim para que tenham vida, e vida com a abundância. Amém. É isso. Vou aproveitar os meus segundos aqui para falar que você não está sozinho, tá bom? Procure ajuda. Você não está sozinho. É isso. Gente, Deus abençoe todos vocês. Me segue lá no Instagram também, no @RodolfoMaris. Continue com a nossa programação aqui na Rádio Musical. Um beijo para vocês e até a próxima. Nossa mente. Pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente. ZY